Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor, por podermos, Senhor Deus, estar na tua casa, Pai. Oh, Senhor, e poder, Senhor Deus, ouvir a tua voz. E poder, Senhor Deus, ó Pai, nos fortalecer, Senhor Deus, para, Senhor Deus, continuar a nossa caminhada, Pai. Pai, nós queremos, Senhor Deus, ó Pai, declarar a Ti nesta noite, Senhor Deus, que nada somos, Senhor Deus, sem Ti, ó Pai. Nada somos, Senhor Deus, sem a Tua presença, Senhor Deus. Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, porque Tu, Senhor Deus, nos tiraste, Senhor Deus, ó Pai, do pecado, Senhor Deus, da condição que nós estávamos, Senhor Deus, e colocou, Senhor Deus, ó Pai, próximo de Ti, ó Pai. Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. Toca, Senhor Deus, nossos corações, Senhor Deus. Nosso coração, Senhor Deus, é terra fértil para receber, Senhor Deus, da Tua palavra nesta noite, Senhor. Fala, Senhor Deus, para que, ó Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, produza, Senhor Deus, aquilo que Te apraz, ó Pai. Senhor Deus, produza, Senhor Deus, ó Pai, ó Senhor Deus, conforme a Tua vontade, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar na presença do Senhor. Amém? Gostaria que você, sentado mesmo, esteja abrindo no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor em Ezequiel 33 nessa noite. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, amém? Que é o tema da nossa mensagem de hoje à noite. Todos os irmãos até conseguiram encontrar? Amém? Glória a Deus. Amém muito fraco, hein? Acho que não conseguiram achar não. Amém, irmãos? Amém. Ah, glória a Deus. Os irmãos acompanham as suas Bíblias, amém? Só tenham cuidado, irmãos, de que nada tire a sua atenção, amém, da palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e eles vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável pela sua morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerai o sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para as nações de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor, né, sobre sentinela, né, sobre vigia. Amém? E é tão maravilhoso nós ouvirmos a voz do Senhor, né, porque a voz do Senhor sempre vem a nós para nos fortalecer, para dar orientação, para nos mostrar, né, que direção nós devemos tomar, que nós devemos corrigir nas nossas vidas. Uma certa ocasião assim, Jesus estava com os seus discípulos e mais um montão de pessoas, e naquele momento lá todo mundo achou dura a palavra do Senhor Jesus e foi saindo um a um, foi saindo, dispersando, e ficaram somente os discípulos, né? E o Senhor teve que virar para eles e perguntar, né? E vocês querem ir embora também, né? E os discípulos disseram: não. Só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. O Senhor tem palavra de vida eterna para nós nesta noite, amém? Palavra para nós nos corrigir, irmãos, para nós
colocar verdadeiramente no plano do Senhor. Amém? Nós podemos ouvir a palavra do Senhor, podemos ouvir pela rádio, ouvir pela internet, ouvir por todos os canais que existem, mas se nós não atentarmos à palavra do Senhor, irmãos, que proveito nós tiraremos, como nós pautaremos a nossa vida? Aqui, Ezequiel, ele recebe a palavra do Senhor. Podemos ver no versículo 1 que diz que a palavra do Senhor veio a mim. A palavra do Senhor foi até Ezequiel, né? O Senhor quis tratar com Ezequiel, assim como quer tratar conosco nesta noite aqui. A palavra está vindo a nós. E aí o Senhor dá detalhes aqui, como que é o trabalho de um sentinela, uma pessoa que está em posição de vigilância. Amém? E aí começa a falar com ele, falar com Ezequiel, como que é, né, o trabalho de um sentinela. E nós sabemos como um vigia ele se comporta, qual que é o trabalho, qual que é a responsabilidade dele. Muitos de nós temos alguns vigias que passam nas nossas ruas ali, apitando, com a motocicleta indo para baixo e para cima, né? Alguns bairros assim tem um sistema mais sofisticado para dar alarme lá, que são câmera infravermelho, e aí, né, tem um monitoramento, dizem que tem um monitoramento por trás disso, e que a pessoa, quando vê algo errado, vai lá e te avisa, tem coisa errada aí na sua rua. Então, sistemas de vigilância. Naquele tempo lá de Ezequiel, lá não tinha todo esse sistema sofisticado, mas tinha um sentinela, tinha um atalaia. Em outras versões diz que chama de atalaia essa pessoa, que é uma pessoa que fica em cima do muro, e aquele tem uma grande responsabilidade de olhar para o horizonte e ficar vendo, né, como as cidades antes eram fortificadas e tinham muros altíssimos. Esses sentinelas, eles ficavam num posto, ficavam num lugar, e daquele lugar lá eles ficavam observando, né, no horizonte, vendo os lugares, né? Tinham nações que eram mais sofisticadas, que além daquele posto lá, alguns quilômetros para dentro, assim, saindo assim em direção, né, aonde que fazia divisa daquela terra para outra, tinha outros postos também, mas o posto principal era o posto da cidade. O posto da cidade, onde que tinha, né, aquele podemos chamar que aquele é um posto avançado, né? Então tem que um alarme antes do alarme. Mas aqui, o Ezequiel aqui, a palavra vem para o Senhor dizendo que para colocar o sentinela. E esse sentinela, ele ficava tal como a nossa irmã Ana Cássia preparou aqui, né, carinhosamente aqui um slide para a gente. Esse sentinela ficava num posto em cima do muro, e desse posto ele tinha uma visão privilegiada de tudo aquilo que os inimigos vinham chegando ao horizonte. É interessante que depois o Senhor descreveu todinho, né, o trabalho desse sentinela, e, né, com as condições, né, se ele falhar, se esse sentinela falhar, e aí, né, de repente morrer uma pessoa, ele é culpado, esse sentinela, da morte de uma pessoa. Mas se ele der o sinal e de repente a pessoa também não der, né, der muita atenção ao aviso dele, quando ele soar a trombeta, soar o alarme, não der atenção, fala, não é nada não, e de repente vir, né, algo, né, sobre a pessoa, o inimigo vir, e aí, né, o sentinela não tem culpa, ele fez a parte dele, e aí, né, se houve uma baixa de uma vida, não é responsabilidade dele. É interessante que a palavra de Deus no capítulo versículo 1 diz que essa palavra que veio até Ezequiel. E Ezequiel foi, né, observando toda essa instrução aí, né, o Senhor falar sobre sentinela. Ele sabia certo como que funcionava o serviço de uma sentinela, de uma vigia, num muro. Mas chegou no versículo 7, ele é confrontado, né, Deus dá um impacto na vida dele lá, dá um toque na vida dele e é confrontado lá, irmãos, e acontece como muitas vezes acontece com a gente. Deus vai falando, mas chega um momento lá que ele fala realmente o que ele quer das nossas vidas. Assim aconteceu com Ezequiel. Deus foi falando, mas no versículo 7, Deus olha para ele
para de fazer aquela narração, né? Nós vemos muito isso aí no Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus ele falava em parábolas, e aí depois chegava no ponto que ele queria. E nosso Deus, né? Olha só como Jesus é idêntico ao Deus Pai. E ele quer fazer separação, não. Jesus, é só Deus. Não tem Jesus, não tem Espírito Santo. E eles trabalham todos juntos. E aí, né? O Senhor, ele fala, depois ele chega no ponto que ele queria. Ele falou assim: filho do homem, eu fiz você uma sentinela para as nações. Então, nesta noite, irmãos, que Deus, ele chega para nós e fala o que realmente ele quer de nós. Ele nos fez sentinela para as nações. Ele te fez sentinela. Você queira ou não queira, você tenha conhecimento disso ou não tenha conhecimento, ele te fez sentinela. Amém? Olha só que posição de responsabilidade. Uma posição de pegar para tocar alarme caso você esteja vendo alguma coisa errada. E, irmãos, sobre esse versículo que Deus nos traz nessa noite aqui, irmãos, nós podemos ver que Deus, ele nos ensina os seus princípios, Deus ensina bases para nós vivermos uma vida, né, cristã abundante, uma vida cristã, irmãos, com todo aquilo que ele projetou para nós. Muitas vezes nós não prestamos atenção na palavra do Senhor e vivemos uma vida cristã, né, sem tudo aquilo que Deus deu para nós no pacote, para nós vivermos uma vida abundante. Vivemos um quarto, vivemos metade daquilo que Deus preparou para nós. E aqui Deus, ele falou para Ezequiel aqui, depois de dar os detalhes aqui, falou para ele: você é sentinela, você é o vigia sobre as nações. Estou te colocando como vigia sobre as nações. Então, o sucesso da nossa vida cristã, irmãos, está em nós observarmos tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. É uma pena que muitas vezes, quando Deus está falando conosco, nós estamos muitas vezes dispersos, nós estamos muitas vezes longe, nós estamos às vezes prestando atenção muitas vezes no WhatsApp, prestando atenção nos canais eletrônicos, muitas vezes nós estamos muito longe. E Deus aqui, para chamar aqui Ezequiel aqui, falou de detalhes, depois falou: você é sentinela. E nos dias de hoje, irmãos, não tem para onde você correr. Deus te fez sentinela. Você é sentinela no Senhor. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente olha assim, uma palavra dessa aqui e fala assim: olha, Deus está falando com o pastor da igreja. O pastor da igreja é o sentinela, é o atalaia. Mas sabia que você também é o cabeça, você cuida de um pequeno rebanho, que quando chega nesse lugar aqui, se junta tudo aqui e fica só um rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo? Deus te fez sentinela, Deus te fez vigia. Homem de Deus, Deus te fez vigia. Mulher de Deus, Deus te fez vigia. Você que serve ao Senhor, Deus te fez vigia. Onde você estiver, querido, onde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés, você é vigia. Você é instrumento de Deus naquele lugar. Amém? E a palavra de Deus diz assim: quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí atalaia, constituí você sentinela sobre a casa de Israel. Portanto, ouve. Então, outra vez, falando aqui em outra versão. Amém? Não é NVI não, mas para nós enriquecermos aqui aquilo que nós estamos falando nesta noite. Diz assim: portanto, ouve da minha boca a palavra, da minha parte dá-lhes aviso. Então, irmãos, nós vamos receber do Senhor, nós devemos estar aptos a receber do Senhor, para podermos falar para as nações, para dar o aviso. Como você vai dar o alarme se você não leu o manual de instrução, você não sabe em que momento você dá o alarme, quais são os perigos? Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos saber por quais os riscos que a nação corre, nós precisamos saber quais os riscos que a família corre, nós precisamos saber por todos os detalhes a respeito disso. E se você não lê o manual, se você não lê os detalhes que Deus quer te passar, como você vai tocar o alarme?
Como você vai tocar a trombeta? Como você vai ser um atalaia onde você está, onde Deus te colocou? Deus te chamou para ser o melhor, irmãos, o melhor patrão, ser o melhor professor, ser o melhor pai, ser a melhor mãe, ser o melhor aluno onde você está. Mas você precisa saber dos detalhes de tudo aquilo que Deus tem para te instruir, para você brilhar nessa nação aí, onde tem só você ver trevas para todos os lugares. Precisa ser iluminados os locais dessa nação. E precisa da tua luz. Deus te fez você brilhar. Em Jesus, nós não brilhamos por nós mesmos. Obrigado, querido. Não brilhamos por nós mesmos, mas Deus fez com que Jesus entrasse no nosso coração. Ele que fez. Porque houve uma resistência. Nós não fomos facinho, não, para Deus, não. Teve uma luta, teve uma briga aí para chegar até Jesus. Amém? Passamos por algumas circunstâncias para chegar até Jesus. Então, irmãos, para brilhar nessa terra, nós temos que conhecer a palavra de Deus. E Deus nos fala aqui na sua palavra, irmãos, que ouve da minha boca a palavra e dá aviso, né? Na versão que nós estamos aqui em NVI, eu te fiz você sentinelas para as nações de Israel. Por isso, ouça a minha voz e advirta-os em meu nome. Fala. Então, nossa posição como sentinela não é ficar de boca fechada, mas falar. Você viu situação de perigo? Toque a trombeta. Você viu uma situação em que alguém vai sofrer uma baixa, alguém vai sofrer uma baixa? Toque a trombeta. Você está numa situação onde, se você vê, você está vendo o inimigo chegando de mansinho, para você não ver ele chegar e causar um grande problema na sua família, toca a trombeta. Então essa é a nossa posição. Em muitas passagens do Antigo Testamento, irmãos, nós vemos essa figura do atalaia, não somente aqui, do vigia, mas em muitas. E quem que era o atalaia? Quem era o sentinela? Aquele que estava ali num posto, e isso fala muito conosco a respeito de estar no nosso posto, né? Nós acabamos de ver isso, que Deus também te fez sentinela. Temos que estar no nosso posto. E nesse posto aqui, qual que é, resumindo tudo o que o sentinela tem que fazer? Cuidar. Todos nós estamos numa posição, como sentinela, uma posição de cuidado. Uns cuidando da sua família, outros cuidando da sua empresa, dos empregados, das pessoas que são seus liderados, um cuidando da igreja, outro cuidando do seu ministério, que Deus colocou na tua mão, para fazer de melhor maneira possível. Para Deus se faz da melhor maneira e não de qualquer jeito. E aí, irmãos, nós estamos numa posição de cuidar de pessoas. Deus te colocou nessa posição. Amém? Então, uma pessoa que está na posição de cuidar, nós podemos até lembrar de alguns versículos aqui, irmãos. 1 Timóteo 5,8, que fala: se alguém não cuida dos seus parentes, e principalmente aqueles que são da sua casa, negou a fé. Para Deus é como se fosse um descrente. Porque foi chamado para ser um vigia, foi chamado para estar numa posição de vigilância, de cuidado, mas o que acontece? Não está exercendo a sua posição de vigia. Está deixando o inimigo lá chegar sorrateiramente na sua cidade, no lugar guardado por Deus, na sua família, e fazer com que haja baixa, que haja prejuízo. Então, Deus tem isso para conosco. Se alguém não cuida dos seus parentes, da sua própria família, negou a fé. Porque a principal atividade de um atalaia, de um vigia, é cuidar. Olha que Deus falou para Ezequiel, falou assim: se tiver baixa, a responsabilidade é totalmente do... Né? E ele teria tocado trombeta, né? E se tiver baixa lá, a culpa não é do vigia, mas se ele dormir de repente lá, né? Ele cochilar, aí é a responsabilidade dele. E nós lembramos desse momento aqui de Davi. Davi foi um pastor de ovelhas. Irmãos, para ser um pastor de ovelhas, para ser aquele que está cuidando de ovelhas, ele tem que estar no lugar privilegiado.
num lugar alto. Então daqui eu consigo ver, né, a irmã Bruna aqui, né? Mas se de repente se eu abaixar um pouquinho aqui, a irmã Bruna já começa a sair do foco ali, né? Fica difícil ver a irmã Bruna. Então, irmãos, para você poder estar nessa posição, Deus proveu para você estar num lugar alto. Amém? Esse sentinela aqui, ele ficava no muro ali, tinha um posto para ele, e dali ele tinha uma visão privilegiada. E qual que é o nosso posto? O nosso posto privilegiado, alto. Em Salmo 46:1, irmãos, diz que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Então você está posta, está colocada num lugar da onde você tem uma visão privilegiada. Onde você pode, né, temos que corrigir aqui, você pode ter. Você está num lugar onde você pode ter uma visão privilegiada. Depende de você, irmão. Nós vimos as condições que Deus apresentou aqui para Ezequiel aqui, olha, das condições da sentinela. Então, se a sentinela, ela se voltasse, se ela fizesse as coisas corretamente, ela teria êxito no seu trabalho. Se não, não tinha êxito. Então você pode, na posição que você está, você pode fazer algo tremendo para o Senhor. Na posição que você está, você pode fazer com que pessoas não tenham baixa ao seu redor, de pessoas ao seu redor. Você pode fazer com que a sua família esteja num bunker, e não seja atingido de maneira alguma. Mas se você estiver desatento, se você estiver sendo levado pelas distrações desse mundo, aí as baixas, acontecerão as baixas. A palavra de Deus em Salmos 46:1 diz que Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Então, querido, você não está num lugar baixo, você está num lugar alto e privilegiado, onde Deus ele pode falar com você e você entender tudo aquilo que Deus está falando com você. Deus fala assim, ó, fala com você aqui, ó, na horizontal, fala certinho aqui com você. Você está num lugar alto, você está guardado por Deus. E desse lugar onde você está, você pode dar as diretrizes para as pessoas que estão ao redor. E não ver as coisas como você está vendo. E não tem os olhos abertos como vocês têm os olhos abertos para ver as coisas de Deus. Amém? Então, irmãos, o trabalho desse sentinela é enxergar ao longe. Nós precisamos ampliar as nossas visões. Amplie a tua visão. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, quanto tempo você caminha com o Senhor, mas uma realidade é que nós não podemos estar nos acostumados com a visão que nós temos. Se hoje você enxerga 1 quilômetro, eu digo isso espiritualmente, acerca ver as movimentações do inimigo. Se você enxerga 1 quilômetro, irmãos, vá mais longe com Deus, para você poder chegar mais longe ainda. Vá mais longe com o seu Deus. Porque uma das grandes responsabilidades desse sentinela aqui é enxergar ao longe. Ele não poderia dormir no trabalho, ele não poderia, né, ali marcar bobeira de jeito nenhum. Porque é uma distração, irmãos, faz com que todas as pessoas que estão ao redor sejam prejudicadas. E às vezes nós temos tremendos prejuízos na região da família, a região onde nós trabalhamos, justamente porque ou nossa posição de sentinela, de vigia, nós estamos distraídos, ou nós estamos também omitindo algumas coisas. Porque esse alarme, essa trombeta tem que soar e soar forte. Então a omissão também é uma forma também de nós fazermos com que as pessoas ao redor tenham prejuízo. Então, irmão, machuque, doa, que às vezes o Senhor Jesus era assim. Ele falava tudo aquilo que Deus tinha ordenado para ele falar. Ele não media palavras, falava pela metade, não, a palavra toda. Isso se chama falar a palavra em amor. Quando você fala em amor, irmão, vai doer, vai machucar, a pessoa vai ver estrela, mas é pro bem dela,
vai, né, ser como um remédio e ela vai se curar, e ela vai surtir o efeito desejado. Não é, muitas vezes não é agradável ouvir a palavra do Senhor, mas nós precisamos dela para nós vivermos. E as pessoas que estão ao seu redor não entendem isso. Um atalaia, irmãos, ele toca, tem que trocar a trombeta forte, as pessoas gostando ou não. Gostando ou não. Amém? Porque é para o próprio bem delas. Amém? Então existem dois tipos de atalaia. Se nós analisarmos aqui, existem dois tipos de atalaia. Aquele que está vigilante, atento no muro, no seu muro, e aquele que é um atalaia cego. O atalaia é cego. Não está ali atento ao seu trabalho ali no muro. Amém, irmãos? Então, quais os exemplos que nós temos, irmãos? Nós temos um exemplo, por exemplo, lá de Elias, quando ele viu a chuva chegando onde não existia nada. Ele estava na posição ali de vigia, de atalaia, e ele já estava em 1 Reis, capítulo 18, ele já estava vendo a chuva chegando e todo mundo ainda olhando para o horizonte. Aonde? Aonde tem essa chuva? E de repente a chuva, conforme, tá, assim como uma figura de uma mão de um homem assim, olhando aquele local. Nós sabemos também, como exemplo, 2 Reis 6:8, que Josué e Caleb, né, muitos espias foram convocados para ir na terra lá e ver, dá uma olhadinha lá na terra lá, ver como que está aqui essa terra aí. E aí muitos trouxeram relatórios lá errados. Por quê? Porque a visão deles não era a visão de Deus. E aí Josué e Caleb voltaram com um relatório dizendo assim que, né, o relatório era positivo, né? Era positivo o relatório. Então, irmãos, nós precisamos ter visão. Amém? Ter visão. O profeta Eliseu também, irmãos, em 1 Reis, né, em 2 Reis 6:8 também, ele teve uma visão que Geazi, né, um dos seus servos, estava junto ali com ele lá, e ele, né, Geazi, né, ele estava olhando para o horizonte, vendo lá todo o exército da Síria, falou assim, pronto, agora estamos mortos. Todo esse exército contra a gente. E aí o profeta, né, o Eliseu falou assim, não, olha melhor, olha direito. E não é assim não. O quadro da situação aqui não é essa não. E, né, Eliseu, né, ele olhou outra vez lá e viu um exército de anjos para lutar aquela luta. Então, irmãos, nós temos que ter a visão. O que isso fala conosco nessa noite? Que nossa posição aqui, a visão, né, nossa visão do céu do Senhor é a visão de fé. A visão de fé. Hoje pode não estar muito bem, mas amanhã é um novo dia. Amanhã Deus vai entrar com provisão e vai mudar totalmente esse jogo, vai mudar totalmente essa situação. Amém? Nós contamos com o Senhor, irmãos. Essa posição de vigia não é uma posição fácil, mas Deus, a presença de Deus faz com que, né, haja toda a diferença naquilo que você tem a fazer, como posição de vigia. Amém? Então as distrações, irmãos, distrações, que nós temos muito nessa terra aqui, distrações, né? E por ter muitas distrações, muitas vezes, né, nós não temos visão e não olhamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então precisamos estar atentos com distrações. Nos dias de hoje, que nós temos muitos canais eletrônicos, nós temos muita tecnologia, e se nós ficamos muito atentos à tecnologia, nós vamos ter para ficar sem visão daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então o vigia desse século aqui, né, uma coisa é aquele vigia lá, né, do tempo de Ezequiel, né, que ele tinha que olhar para o horizonte, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Mas nos dias de hoje, com tantas distrações, os vigias de hoje precisam estar mais atentos do que no tempo lá de Ezequiel, para poder estar alinhado ali com a visão do Senhor, nosso Deus. Distrações. Amém? Então, existem algumas características desse atalaia que nós precisamos, irmãos, estar comentando nesta noite.
A primeira característica é que o verdadeiro atalaia se prepara em Deus para não dormir espiritualmente. Como você consegue, irmãos, estar na sua posição? Estar na sua posição, né, espiritualmente, quando você se prepara em Deus. A palavra de Deus faz com que você esteja preparado em Deus. Marcos 14:38 diz assim: vigiai e orai, para que não entrei em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é uma luta, né? Nosso espírito contra a carne, e é preciso que nós estejamos vigiando e orando para podermos ser vigias. Amém? Uma segunda característica, irmãos, é que esse atalaia, esse vigia aqui, ele precisa orar para estar apto para o ofício. Então, como você fica apto para o ofício de vigia? Somente orando para que o Senhor dê para você condições, para Deus te dar, né, essas características de atalaia que você deve exercer. A palavra de Deus em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Amém? Outra característica precisamos avisar quando está chegando, nós vemos que estamos chegando o juízo do Senhor, o juízo de Deus. Amém? A palavra de Deus em Ezequiel 3,9 diz assim, que o objetivo maior, irmãos, do atalaia é avisar. E para avisar, irmãos, você precisa estar atento com o juízo do Senhor, com a palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor, né, quer nos avisar a respeito do juízo. Quando em versículo 3 a 4 nós vemos o termo espada, né? Espada é o juízo do Senhor. Amém? Ao atalaia que não avisa, diz o Senhor, né, que ele é culpado. Outra característica, ele precisa tocar a trombeta. Tocar a trombeta, irmãos, é proclamar a palavra de Deus, é gritar, é clamar, é interceder. Então, a vida do cristão não é a vida assim silenciosa. A vida do cristão é clamar, é gritar, é mostrar, né, quando você vê algo errado. A palavra de Deus em Timóteo 4, de 2 a 5 diz assim: pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. É isso que Deus diz. Outra característica, tem como objetivo, o atalaia tem como objetivo, irmão, a coletividade. Ele pensa em tudo, no todo. Ele está pensando ali pequeno, mas ele está pensando na salvação de todo. Ezequiel, ele foi aqui constituído para sentinela para a nação. Então ele pensa no todo. Então, irmãos, nós podemos ser egoístas. A nossa posição de vigia, não há espaço para a pessoa egoísta. Ela tem que pensar grande, pensar em todas as pessoas, pensar na família, pensar no seu trabalho, pensar em todas as pessoas. Outra característica é saber que a função é falar por Deus e não convencer. Eu não tenho que convencer ninguém. O que nós temos que fazer, irmãos, nossa posição? Deus vai falar com você e você vai falar com as pessoas. Amém? Quem convence? Quem convence é o Espírito Santo. Essa é a nossa posição. Não, eu tenho que convencer. Eu vou convencer agora meu amigo de trabalho que ele tem que agir dessa maneira. Não. Deus vai dar a palavra no teu coração e você vai falar para ele. O Espírito Santo de Deus é que vai fazer o trabalho de convencer. Amém? Outra, seguir à risca. Uma outra característica é seguir à risca a sua responsabilidade. Deus deu para uma responsabilidade para Ezequiel aqui, você é
é o vigia. Você é o atalaia. Então Deus, ele olhou para nós e falou assim: você é atalaia, estou constituindo você como vigia. Você tem uma responsabilidade. E você tem que seguir a risca a sua responsabilidade como atalaia, como vigia. Ezequiel 33:8 diz assim: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio o seu caminho, morrerá esse ímpio em sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Irmãos, é triste, mas nos dias, no grande dia que nós estivermos frente a frente com o Senhor poderá requerer de nós, das nossas mãos aqui, da vida de alguma pessoa, a vida de algum amigo de trabalho que você teve ali do seu lado, ali você não falou sobre salvação, você não falou das boas novas. Há um sangue ali dele clamando. Ele perdeu a vida sem saber, sem ouvir de Cristo. E ali, o sangue dele clama lá. E Deus vai requerer de você. Amém? Então, irmãos, que nós possamos até aqui, que nós possamos entender, irmãos, que nós temos esta grande responsabilidade de ser vigia. Nós somos vigia. Nós somos sentinelas, atalaias nas mãos do Senhor. E que nós possamos, irmãos, cumprir essa nossa responsabilidade, com amor. Porque não é fácil receber do Senhor a palavra e falar. Não é uma tarefa fácil. Mas Deus nos dá vitória. Deus nos dá graça. E nós temos que cumprir, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então seja vigilante, irmãos. Deus, Ele quer nos usar. Ouvindo essa palavra, muitas vezes nós podemos pensar que a grande responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é do meu ministro, a responsabilidade é da professora da escola bíblica, da professora das crianças, a responsabilidade é do ministro de louvor, mas Deus fez também sentinela para você, irmão, tocar a trombeta. Amém? Que você seja abençoado, irmão, na paz da palavra. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Eu queria, antes da gente orar e encerrar, a palavra de Deus, ela toca os nossos corações. Amém? Então eu queria perguntar para você que ouviu essa palavra, se você é sentinela, você é vigia. Para ser vigia, tem que conhecer o Senhor, tem que ter entregue sua vida a Jesus. Jesus tem que ter entrado na sua vida e mudado o seu ser. Então eu queria perguntar, isso aconteceu com você? Já aconteceu? Então, se não aconteceu, pode acontecer. O que preciso fazer? Crer. É isso. Crer e verbalizar isso. A Bíblia fala, em Romanos, fala que se eu confessar ao Senhor, e em meu coração eu creio, eu serei salvo. E em Atos capítulo 1, versículo 12, fala que aqueles que creem no Senhor, o Senhor deu a capacidade de serem feitos filhos de Deus. Então eu não posso deixar você sair daqui hoje, ouvindo essa palavra, somos sentinelas, sem dar a oportunidade para você de ser sentinela. Então, de olhos fechados como estamos, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria perguntar para vocês, você quer falar para Jesus? Jesus, eu tenho tentado viver a minha vida de uma forma dedutiva. Eu deduzo o que é bom, eu absorvo informações dos outros,
mas agora eu quero viver a minha vida através da sua revelação sobre mim. Então eu quero te conhecer melhor, Senhor. Eu quero dedicar a minha vida a Ti. Alguém quer fazer isso hoje? Entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus. Talvez você esteve em uma igreja em algum momento da sua vida. E circunstâncias vieram. Você se afastou. E hoje você está aqui. E o Espírito Santo está falando com você hoje. Se você quiser, eu queria que você desse o sinal. E alguém vai orar com você aí onde você está. Alguém quer fazer isso? Alguém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por este momento, esses momentos que tivemos aqui. Meu Deus, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua paz estejam com todos vocês, agora e durante toda essa semana. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja vigia, seja atalaia, onde você estiver, e proclame esse amor que inundou você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Dia 17, lembra? Culto de Natal. Traga as pessoas. Use esses convites que você tem. Leve para os seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, seus parentes. Vamos encher esse lugar aqui. Aleluia.